como está a minha quantidade de aluno? Qual que foi o meu crescimento no ano anterior? Qual que foi minha estratégia de captação? Qual que foi o meu marketing que eu utilizei? Será que eu preciso reajustar a minha mensalidade no momento que eu tenho que crescer a quantidade de aluno? Diz que se você está ampliando o número de sala, entende que se você está ampliando o número de sala, você vai ampliar o número de aluno. Então não teria sentido repassar um curso para aqueles alunos que você já tinha provisionado. Aumento de aluno, aumento de receita. Não há justificativa para se repassar o preço para aqueles alunos. Olá, senhores gestores, sejam bem-vindos ao podcast Gestão Contábil para Escolas, patrocinado pela BW Contabilidade, especializada em escolas particulares, atuando há mais de 30 anos no segmento. Eu sou o Weber Furtado, sou executivo de negócios da BW Contabilidade. Estou aqui com o Walter Fernandes, um dos sócios da BW Contabilidade, Sidney Cruz, um dos sócios diretores, e Júlio Aranha, consultor e palestrante. Hoje nós vamos abordar alguns assuntos que nós entendemos ser de grande importância agora no primeiro semestre, e trouxemos aqui grandes profissionais para esclarecer isso para vocês, para que vocês tenham clareza na tomada de decisão agora. Nós vamos falar sobre precificação da anuidade, lembrando que escola não tem mensalidade, escola tem anuidade. Vamos falar sobre a abertura do processo de matrícula, dúvidas, que é muito importante, né? E existe uma indefinição sobre isso. A escola cobra a taxa de matrícula ou a escola não cobra a taxa de matrícula, né? Ou parcela inicial. Vamos falar isso de forma abrangente e dentro da jurisprudência e da legalidade. E vamos também falar sobre uma coisa que é muito importante nesse processo de matrícula, né? Como contabilizar a receita que entra oriunda de fechamento de matrículas no exercício anterior. Porque às vezes o gestor usa essa receita para pagar o 13º, para pagar as férias nesse período, mas é uma receita corrente, né? É uma receita corrente que, na verdade, diz respeito ao exercício seguinte. E, contabilmente, às vezes isso é esquecido, tá? Vamos falar também sobre dissídio, que é um assunto muito importante. Aqui em São Paulo nós estamos aqui na expectativa da saída para iniciarmos o processo de precificação. E vamos também falar de assuntos importantes como férias coletivas e uma coisa que parece banal, mas que os mantenedores ainda cometem muitos erros e isso causa prejuízo, que é até quando eu posso fazer a dispensa de um colaborador nesse primeiro semestre. Tá? Então vamos começar falando sobre precificação de anuidade com o Júlio e o Sidney, e eu queria que vocês trouxessem para a gente como é feito esse processo, pontos importantes que nós devemos nos atentar, né? E como isso impacta na receita e no financeiro da escola. Pode ser, então vamos lá. Pessoal, tudo bem? Mantenedores, gestores, educação. Está aqui um ponto onde todos os anos, né, as escolas entram aí, né, no espírito de, olha, o que eu vou fazer para o ano seguinte? É nesse momento da precificação, onde ela já começa ali olhar a sua concorrência, verificar, e a concorrência também olhando a escola, principalmente se é uma escola mais antiga ali da região, da micro-região, tá? E hábitos que as escolas têm praticado nesses anos, não que não tenha que praticar, tá? Eu acho que se você olhar o seu concorrente para saber a mensalidade que ele está cobrando, a anuidade que ele está cobrando, quanto que ele está dando de desconto, quantos alunos cabem na turma dele, qual que é o docente dele, qual que é o material pedagógico que ele está utilizando. Isso daí é uma referência, é um norteador para as escolas. Agora, o que as escolas têm que estar muito cientes é que a escola ela tem que olhar para dentro da sua estrutura, para dizer o seguinte, olha, qual que é a condição para eu reajustar as minhas anuidades para o ano seguinte, baseado na minha estrutura. Nós sabemos hoje que tem muitas escolas que elas já estão com a sua anuidade, quando a gente divide ali em 12 ou 13 mensalidades, né, dependendo da estratégia, ela já percebe que, às vezes, a mensalidade dela de partida já está muito elevada. Então, ela não tem necessidade de fazer um reajuste tão elevado. O que ela tem que fazer é olhar para dentro. Como está a minha quantidade de aluno? Qual que foi o meu crescimento no ano anterior? Qual que foi a minha estratégia de captação? Qual que foi o meu marketing que eu utilizei?
Será que eu preciso reajustar a minha mensalidade no momento que eu tenho que crescer a quantidade de aluno? Ou um reajuste que eu fizer não precisa ser um grande reajuste que realmente vai causar muitos impactos? Nós tivemos, por volta de 4 anos para trás, né? Nós estamos em 2025, onde as escolas procuraram reajustes muito acima da inflação, fora de uma realidade, onde teve uma média de 15%, se não me falha a memória. O que o cliente fez? O cliente percebeu que ele não precisaria fazer a sua matrícula naquele momento. Ele empurrou a matrícula para o ano seguinte, lá em janeiro. Teve grupos de escolas que entraram assim e ficaram malucos, porque a média de alunos rematriculados em novembro de cada ano era 85%. E aquele ano onde teve esse reajuste atípico, as escolas estavam com 60%, 65%. Por isso que é muito importante você olhar para a sua estrutura e verificar o reajuste adequado que você vai estar fazendo na sua anuidade. Lembrando também, que é uma grande pergunta hoje que muitos fazem, né? Olha, eu fiz um grande investimento na minha escola, eu gastei 2 milhões na minha escola, na infraestrutura, então vou ter que fazer um reajuste de 40%, 30%, pelo amor de Deus, gente. Investimento você vai recuperar, no mínimo, hoje, entre 5 e 7 anos. Então, se você fez um investimento na sua estrutura, ele vai ter que ser amortizado isso daí depois de entre 5 e 7 anos. Então, você vai fazer um reajuste dentro daquilo que você consegue na sua estrutura. Em alguns casos, às vezes nem precisa reajustar em alguns níveis de ensino. O que você tem que fazer é o seguinte: olha, eu consigo alavancar minha quantidade de alunos, melhorando a quantidade de alunos por turma, diminuindo um pouco meus descontos, que às vezes as pessoas esquecem também, que pode diminuir um pouco os descontos e dando um reajuste o mínimo possível. Agora, tem que olhar, cada escola tem que olhar para a sua estrutura. Após isso, aí sim, ela vai sair com toda a sua estratégia para fazer suas matrículas, correto? Correto. E aí nós falamos sobre a questão da escola poder ou não cobrar a taxa de matrícula, se isso é legal, ou se isso leva o nome de parcela inicial, né? E um outro ponto, o desconto. Às vezes o mantenedor fecha a matrícula, dá um desconto e não sabe como isso implica na receita, tanto na questão do faturamento quanto na questão do pagamento de imposto sobre o valor dessa mensalidade. E também, uma coisa que assim, é muito característico da escola, né? Chega setembro, outubro, o mantenedor e a escola em si tenta correr atrás de matrículas porque ele precisa pagar o 13º, né? Não há uma cultura de provisionamento hoje em dia na gestão das escolas. São poucas as que se preocupam com isso, já provisionando 13º e férias. Eu tenho casos de alguns clientes que vão pagando o 13º ao longo do ano na data aniversário do colaborador, que legalmente é permitido, Walter. A gente vai abordar esse assunto também, a primeira parcela. E aí tem um ponto que é como eu contabilizo, né, a receita oriunda de matrículas no ano anterior. Ou seja, uma receita que deveria ir para 2026 e eu estou usando em 2025 para, por exemplo, pagar a minha segunda parcela de 13º ou afins, tá? Como isso é contabilizado? Isso é muito esquecido pelas escolas, é só feito. Então eu queria que vocês pontuassem. Sidney, primeiro passo para fazer a planilha de custo, para precificar a mensalidade, para saber se eu posso chamar de taxa de matrícula ou parcela inicial, né? Como faço com os descontos para contabilizar isso na questão fiscal e o que eu faço com essa receita que eu já recebi, mas é do exercício posterior. Complementando o que o Júlio estava falando sobre a precificação e investimentos, tem um ponto muito importante, que é a questão do investimento. Até que ponto você pode repassar esse investimento que você aplicou na escola para a anuidade escolar. A lei da anuidade escolar, ela estabelece regras para esse tipo de retorno de investimento. E é uma regra muito, muito simples de se entender, porque ela está bem explícita na legislação, né? Como, por exemplo, ampliação de sala de aula não se pode repassar para o preço, porque a legislação e todo conglomerado de proteção ao consumo diz que se você está ampliando o número de sala, entende que se você está ampliando o número de sala, você vai ampliar o número de aluno. Então, não teria sentido
repassar um custo para aqueles alunos que você já tinha provisionado. Aumento de aluno, aumento de receita. Não há justificativa para se repassar o preço para aqueles alunos. Então, esse tipo de investimento na escola não se pode repassar para o reajuste. Agora, a reforma de uma quadra, a reforma do passeio, que é a calçada da escola, a fachada, a melhoria na secretaria, isso sim é um investimento que se pode passar, porque você não está na prospecção de aumento de alunos, e sim de melhoria de qualidade. Esse tipo de investimento, esse pode passar para o reajuste. Legal. Ok. Perfeito. Mas a gente tem que lembrar, né? É um item bem observado, Sidney, mas tem uma questão mercadológica aí também, né? Às vezes o pai fala assim, olha, tá bom, ficou bonito tudo, mas eu não aceito pagar essa anuidade. Então, até por uma questão hoje, que a gente está vivendo uma concorrência extremamente acirrada no setor educacional, tem até que ter esse cuidado, de você saber colocar isso aí na sua precificação, né? E aí, pegando o seu gancho, eu vou pedir para o Sidney falar um pouquinho do que a gente tem como muita dúvida, o gestor tem, né? E medo às vezes, né? Porque às vezes o pai tem informação, tem orientação do que pode e do que não pode uma escola. Por exemplo, sabe-se que a frase taxa de matrícula, né, não deve ser falada, não deve ser dita para um pai. Como é que as escolas lidam com isso legalmente, Sidney? É taxa de matrícula, é parcela inicial ou é primeira parcela da anuidade? Como é que os clientes de vocês lidam com isso? Taxa de matrícula parece que virou um tabu, né? Parece uma palavra estranha no meio de negócio escolar, né? Bom, mas a taxa de matrícula nada mais é do que uma parcela da anuidade, né? O direito de consumo proibiu a prática das escolas cobrarem qualquer tipo de taxa além do estabelecido na anuidade escolar, no preço da anuidade escolar. A própria legislação da anuidade escolar diz que você precisa fixar, durante o processo de matrícula, o valor da anuidade e não pode cobrar nada além do valor da anuidade. A taxa da matrícula, apesar do nome ser meio que tabu entre as escolas, nada mais é do que uma parcela da anuidade escolar. A legislação da anuidade escolar não diz nada sobre quantas parcelas pode cobrar. Fica a critério da escola, a critério do planejamento financeiro, a critério da estratégia dos gestores, se ele quer cobrar em 20, em 24, em 12, em 6, em 1, é a critério da escola. A legislação não impõe esse tipo de divisão da anuidade. Fica a critério da escola. Geralmente, as escolas cobram entre 12 ou 13 parcelas. A maioria das escolas que cobram 13 parcelas, ela chama aquela primeira de 13 de taxa de matrícula, né? Se ela cobra 12 parcelas, geralmente ela começa a receber isso durante o processo de abertura de matrícula, entre agosto e dezembro, ela chama como taxa de matrícula. Ela conhece aquilo como taxa de matrícula. Às vezes até põe a nomenclatura no lançamento, né, financeiro dela como taxa de matrícula. Desde que essa taxa de matrícula somada à anuidade não ultrapasse aquilo que está estipulado no contrato, nenhum problema, tá? Nenhum problema de ser cobrado taxa de matrícula. Então, eu entendo que não há uma proibição da palavra. E sim, você só precisa ficar atento ao que você estabeleceu no seu contrato como total da anuidade escolar. Entendi. Então é importante o gestor perder esse medo, né, esse receio de falar em taxa de matrícula, porque qual é o grande receio do gestor hoje? É que o pai venha munido de alguma informação e diga, opa, você está cobrando taxa de matrícula, isso é ilegal. Exato. Né? E o gestor tem que ter em mente, não estou cobrando taxa de matrícula, estou dividindo minha anuidade em N parcelas, né? Posso chamar de taxa de matrícula desde que não ultrapasse o meu valor de anuidade estabelecido na planilha de custos. Ô Weber, é evidente que se é para evitar, para não provocar o pai, ok, evite usar a palavra taxa de matrícula, né? Agora, uma coisa importante é o time que está responsabilizado pela campanha de matrícula, pelo processo de efetivação da matrícula da família, ele precisa ter essa informação de que há uma legislação que reza uma regra de estabelecer o preço
e que aquela eventual taxa, seja qual o nome que ele for usar, está composto daquele valor total. É importante que o time que está responsabilizado pela matrícula tenha essa informação e esteja treinado para explicar isso para o pai do aluno. Entendi. Então a gente está falando muito mais de uma questão de nomenclatura, né? Desde que tudo esteja especificado na planilha de custos, né? Ô Sidney, daqui a pouco eu vou falar com o Walter, que estou aqui pensando em várias perguntas, mas para a gente fechar aqui com vocês, vamos falar sobre como trabalhar essa receita gerada com as matrículas entre setembro e dezembro, ou agosto e dezembro, né, que é apropriada no ano corrente, quando se trata de uma receita futuro, né? Uhum. Então, eu como gestor recebi 30%, né, de um rendimento mensal em função da entrada das matrículas, e estou gastando nesse ano corrente. Mas o meu contrato com esse pai, onde eu estou recebendo aqui, é referente a 2026, o ano seguinte. Como é que a contabilidade lida com isso? Como é que o gestor tem que informar a contabilidade? Né? Em qual exercício ele paga o imposto? São essas dúvidas que às vezes passa batido, o gestor não dá atenção, mas que eu acho que com certeza vai causar algum impacto fiscal para ele. Legal. Olha, do ponto de vista fiscal e contábil, há uma regra muito clara sobre como deve ser tratado esse tipo de receita, essa antecipação de receita. Do ponto de vista financeiro, é uma questão de estratégia, né, Júlio? Sim. Questão de estratégia, se ele vai usar esse recurso, como você adiantou no início, para pagar 13º, para pagar férias, é uma estratégia dele, ou para gerar um fundo de caixa, vai depender da saúde financeira da escola. O fato é que esse recurso que transita nas suas finanças, na conta bancária, é uma prestação de serviço, faz parte de uma prestação de serviço do ano seguinte. E o conceito de prestação de serviço, o próprio nome já diz tudo, né? O conceito de tributação para a prestação de serviço é a entrega da prestação de serviço. Isso está bem claro na legislação que regula o conceito de pagamento de imposto sobre prestação de serviço, que é o ISS. Se você está antecipando a matrícula para a anuidade do ano seguinte, seja ela de um 13avos, um 12avos, o tratamento contábil e fiscal para essa receita é a tributação quando você entregar o serviço. Vamos colocar um exemplo numérico aqui para ficar fácil o entendimento. Uma parcela, uma anuidade de R$12 mil corresponde a 12 parcelas ou 13 parcelas, 12 parcelas de R$1.000, tá certo? Se ele recebe antecipadamente essa primeira parcela, ou seja, R$1.000 durante o ano, ele deveria tributar isso juntamente com as 12 parcelas do ano seguinte. Do ponto de vista contábil, que é uma questão até de estratégia, a gente aconselha que ele dilua essa parcela nas 12, em um 12avos durante o ano seguinte. Ou seja, divida isso que ele recebeu, se for 13 parcelas, dilua nos 12 meses que ele vai prestar o serviço. Se for 12 parcelas e for antecipado, que ele faça a prestação de contas dessa receita em janeiro, que se for 12 parcelas, ele recebeu antes de dezembro, seria correspondente à prestação de serviço do mês de janeiro. Isso. Ou seja, ele teria que prestar conta com os relatórios contábeis e com o fisco em janeiro apenas. Então, entra na conta bancária dele até dezembro, a contabilidade reconhece aquilo como antecipação de receita e a tributação será reconhecida apenas em janeiro. Recebeu uma parcela de 13, no caso, quando a escola escolhe 13 parcelas, essa antecipação, o correto é diluir nos 12 meses do ano seguinte. Entendi. Essa é a forma inteligente de se fazer. Só pontuando, uma vez que a gente está indo a fundo nessas dúvidas que às vezes parecem até banais, quando eu gero a nota sobre essa receita? Se for em 12 parcelas, gera em dezembro. Ou em janeiro. Em janeiro? E aí, em janeiro. Se o pai me paga essa primeira parcela em outubro e quer porque quer essa nota, qual atitude o mantenedor tem que ter? Explicar para ele sobre a legislação da prestação de serviço. Olha, esse serviço vai ser entregue a partir de janeiro, então por obrigação, eu só posso emitir a nota em janeiro. Perfeito. Ok. Agora eu vou
conversar com o Walter, essa dúvida estava aqui na minha cabeça e eu já estava doido para falar sobre ela. Vale. Que é uma questão que quando chegamos aí no mês de abril, março, né, as escolas ficam já empolvorosas, porque é o dissídio, né? Ou seja, é um aumento é um custo a mais sobre a folha, né? E às vezes as escolas não estão preparadas porque não fizeram a planilha de custo adequadamente, né? E aí a gente fala sobre o dissídio, como isso impacta a folha, né? Como a escola tem que agir, se pode parcelar, se não pode, né? E aí a gente vai também entrar nas férias coletivas. A gente vai falar um pouco também, Walter, sobre a despesa de colaborador nesse período de férias coletivas e os impactos que isso causa. Uhum. Então vamos começar no dissídio, né? Como funciona o dissídio aqui em São Paulo e em outros estados, né? A gente está falando especificamente daqui. E em outros estados que às vezes vocês falaram que nem saiu, chega junho, nem sai, o que dificulta a precificação da mensalidade pelo mantenedor. Vamos falar, Weber, particularmente de São Paulo, né? Que é o nosso eixo aqui, né? São Paulo. Porque até o momento, a convenção coletiva, o dissídio coletivo, né? Não saiu, a convenção coletiva, né? Porque o dissídio é quando não há convenção, né? Vai para o juiz. Perfeito. Então, são convenção coletiva, as partes convencionaram, o sindicato convencionou professores e mantenedores, convencionou, então, a convenção coletiva. Dissídio é quando se decide, algo foi decidido por um juiz de uma instância maior, superior. No caso de São Paulo, por exemplo, até então não saiu o dissídio coletivo. Por quê? A convenção, porque exatamente está em discussão ainda a pauta de reivindicações somente da parte dos empregados e do parte do empregador, questionando direitos que já foram conquistados, eles querem aumentar, etc. Se realmente não houver um acordo, o que pode ocorrer? Justamente que vai para dissídio. E em dissídio, o que o juiz provavelmente decide? Precedentes normativos. Ou seja, vai seguir, basicamente, teoricamente, o que vem sendo aplicado. Hora atividade, vai manter a hora atividade com um percentual de 5%, recesso, semestralidade, tudo, você vai manter aquilo que já é algo que vem ocorrendo costumeiramente. Agora, as outras reivindicações, obviamente, que aí vai ser uma pauta que eles vão ter daqui a classe, a representativa, empregado e empregador, decidam o que é melhor para a categoria. Não saiu ainda o dissídio coletivo, agora que fala, por exemplo, o que aplicar nesse período? Interrogação, né? O que se aplicaria, no caso? O empregador oferece, um exemplo, faz 5, o empregador, 5, o empregado pede 6, um exemplo, está dando só como exemplo aqui. Então, você vai aplicar o 5 ou vai aplicar 6? Não sei, porque não pactou, você não chegaram no consenso. Tudo que você fizer diante se você é temeroso, porque pode ser que não chegue a um consenso, vai para dissídio, e lá o juiz fala, aplique-se a inflação do período. E aí? Quer dizer, que você deu a mais, então você não pode retroagir. Então é muito preocupante isso, nesse período que aguarde que realmente as categorias representante, empregador e empregado chegar no consenso para que realmente tome uma decisão mais segura, né? Foi bom você ter pontuado isso, porque agora me levantou uma outra questão, né? É possível, né, fazer um acordo diretamente entre empregado e empregador sem intermédio de sindicatos, em razão desse dissídio, desse aumento? Eu posso convencionar com o meu colaborador um aumento para ele? Veja, mas se você tem duas partes, tem empregador e empregado, se você já no consenso que você quer dar 20% de aumento, se as partes aceitarem, exemplo, tá? Okay. Então é válido. E se porventura eu der um aumento, que agora, né? Se eu convencionar com o meu colaborador um aumento de 4%, né? E foi convencionado entre sindicatos, categorias, um aumento de 7%, eu sou penalizado, sou obrigado a dar os 7%, ou se foi convencionado entre nós, fica o que foi convencionado? Vai prevalecer o que vocês convencionaram, o que vocês acordaram. Quanto foi? O índice maior vai sempre benéfico para a outra parte do empregado, que nesse caso aí, vocês chegaram no consenso de dar 6%. 6%. Tá. E a decisão final sobre a convenção coletiva e o dissídio, né? Foi 8%. Qual o valor? Não, o juiz vai seguir o que vocês acordaram, né? Porque não tem sentido, né? Vocês já acordaram que vai dar 6%, e a inflação foi 5%, o dissídio não vai dar 5%, vai manter aquilo que vocês acordaram entre as partes. Deu para entender? Entendi, não. Bom, eu entendi a pergunta do Weber. Primeiro, é prerrogativa do sindicato esse tipo de negociação. Não cabe um convencionamento entre empregado e empregador diretamente. Menor que o dissídio, não. Menor que o estabelecido na convenção coletiva, não. Jamais. Né? É prerrogativa do sindicato. Se, por uma benevolência do empregador, ele quer dar um reajuste acima
do dissídio, ok. Não é isso, Walter? Sim, Ok. prevalece. Mas É válido. abaixo não. Confrontando com a categoria do sindicato, a representatividade não pode. Aí entra a máxima que a lei É. só retroage para beneficiar, né? Só para beneficiar, ela não retroage para prejudicar, né? Não seria retroagir. O termo não é retroagir, é sobrepor. Tá. Eu vou ilustrar essa sua pergunta, por exemplo, vamos pegar São Paulo como exemplo, tá? Tá. A categoria, os dos profissionais, o patronal, está oferecendo 6%, ok? O dos empregados está pedindo 7%. Então, veja bem, eu, como empregador, eu já estou me condicionando a pagar 6%, Ok. ok? O dos empregados está pedindo 7%. No mínimo, em dissídio, o juiz já vai ter tendência, veja bem, então, já tem uma parte que está de acordo em pagar 6%. Tá? E, no mínimo, o empregador vai aceitar, o dos representantes do empregado vai aceitar esses 6%. E a tendência do juiz é seguir algo que já está, um número que já está colocado na mesa, já foi colocado pelo Se empregado. estabeleceu um mínimo. Ali se estabeleceu Um mínimo. Então, o empregador fala, eu concordo em pagar 6%. O empregado fala, eu quero 7%. Peraí, vou chegar no consenso. 6,5, por exemplo, o juiz tem, Tá. ele tem a capacidade de falar, então nem para um nem para outro, 6,5, né? Ele vai convencionar. Mínimo do 6 ele não vai dar, o juiz não vai dar. Caracterizado o dissídio, né? Como é o conflito, né? Com o conflito, o dissídio. Conflito. E quando há isso, a tendência é que o juiz decida sempre no meio termo. Meio termo, Meu termo. E quando realmente não há consenso, ele mantém os precedentes normativos e estabelece o que estava nas convenções anteriores. Tá. Uma questão que é importante, que eu acho que os mantenedores querem saber, é, não saiu do dissídio, né? Eu posso, porventura, e eu sei que eu vou ter que pagar retroativamente assim que ele sair lá na frente, né? E às vezes a gente não tem caixa para isso, não está planejado. Eu posso, por vontade própria, quando chegar em março, né, já vou considerar 5% de aumento e já pagar isso. E depois, caso o dissídio seja 7, 8, eu somente aplicar o reajuste e pagar retroativo, por exemplo, a diferença? Sim. Sim, é válido sim, porque você fez antecipações por um motivo de não ter ainda os números oficial do dissídio. Se você antecipou quanto saiu o dissídio, você retroage, a diferença foi a mais, foi a menos, paga a diferença sem problema nenhum. Outra coisa que você vai perguntar ou não com relação ao parcelamento. Vamos supor que ficou 3, 4, 5 meses, o dissídio saiu posteriormente. Se for em dissídio, normalmente até o próprio juiz, já aconteceu com os professores aqui em São Paulo, de pedir já oficialmente que poderia ser pago em 2 ou 3 parcelas. O que ficou retido até a decisão. Até a decisão. Até a hora que ele tomou a decisão, pediu que podia ser parcelado a diferença. Ok, entendi. Agora, é importante a gente frisar que o mantenedor sempre tem que sentar com o financeiro dele, com a sua gestão financeira, e verificar se tem o que tem de previsibilidade no fluxo de caixa dele. Porque, às vezes, o que acontece? Ele sabe, olha, o mínimo da inflação vai ser 4,7%. Então, isso é sabido que... Mas eu não preciso dar esses 4,7% agora. Eu vou esperar sair lá na frente, porque se eu vou fazer isso agora, e de repente vai sair 6%, lá depois de 4 meses saiu. Além de sair, ainda o juiz vai determinar que tem que ser parcelado isso daí. Por que eu tive que sangrar, às vezes, o meu fluxo de caixa, ir lá no banco, tirar de uma reserva e fazer isso daí, sem necessidade? Tá? Agora, depende muito dali do mantenedor, no tete-a-tete, ali com os funcionários dele, tá bem? Entendi. Tá? É estratégia, né? É a estratégia de cada um. Olhando sempre a situação da saúde financeira da escola. Ela tem condição de fazer isso? Ela tem essa reserva no seu fluxo de caixa? Já foi provisionada isso lá atrás? Ela está estruturada? Não vai prejudicar? Ok, 4,7%. Lá na frente, complementa quanto que foi, retroage, acabou. Entendi. Tá? Perfeito. Walter, uma outra questão sobre folha de pagamento e sobre esses momentos aí do meio do ano de férias coletivas, a dispensa para não pagar semestralidade, né? Esse período, né, é onde o mantenedor pode dispensar um colaborador sem que haja penalidade da semestralidade. Até quando eu posso fazer uma dispensa e não ser penalizado, e não correr risco de ser penalizado com isso? No primeiro semestre, você tem até um dia antes do início das férias. Tá? Agora, tome cuidado, porque o seu calendário é soberano, porque de repente você colocou lá no seu calendário que as férias começam no dia... Depende do mês, 28 de junho, tá? 27, dependendo do calendário escolar dele. Isso é importante. Então, você está me dizendo que a minha escola, eu tenho o meu calendário, né? Tem meu calendário escolar. Ele é soberano. E a escola do Sidney
tem o calendário dela. Que necessariamente não precisam ser iguais, não precisam bater. Exato. Né? E se porventura eu mandar o colaborador com base num calendário que me passaram, né? E não com base no meu, eu posso estar... Você pode ser penalizado porque é até um dia antes do início das férias. Entendi. Do seu calendário. Do seu calendário. Então, Se porventura cuidado. eu tomo essa decisão com base num outro calendário, eu posso ser penalizado. Até porque a legislação diz que as férias dos professores serão gozadas obrigatoriamente no mês de julho. Salvo dispositivo e calendário escolar, que você pode ter um calendário, até em função dos 200 dias letivos, né, que é obrigado a manter, né? Pode ser que escola que, dependendo do ano, retroaja um pouco, saindo 28 de junho, para justamente atender a exigência legal. Tá. E aí a gente fala em semestralidade, vamos supor, Walter, cometi o erro, né, mandei o professor embora na data errada. Né, qual a minha penalidade sobre isso? No primeiro semestre, então cuidado, porque não necessariamente porque você pagou as férias posteriormente, você errou no seu calendário. E você está sujeito a pagar a semestralidade, porque tem uma exigência para ter direito à semestralidade. Sim, sim. No primeiro semestre. Então, ele tem que ter pelo menos um ano e meio de serviço prestado na minha instituição para ter direito à semestralidade. Okay. O que é diferente no final do ano. Tá? Fica para uma próxima oportunidade de falar do final do ano. Então, essa questão, no primeiro semestre, até um dia antes do início das férias, que você pode fazer a dispensa. Vamos supor que você cometeu um erro e mandou embora ele depois depois das férias. Você chamou e mandou embora, mas já tinha assinado as férias. Sim. Mas peraí, ele entra, reivindica a semestralidade. Peraí, a convenção coletiva disse, para você ter direito à semestralidade, tem que pelo menos um ano e meio de serviço prestado. Vamos supor que ele tenha, tá? Quanto eu tenho que pagar para ele? Eu pago 6 meses ou eu pago o proporcional? Você tem direito a pagar 6 meses. Você está me dizendo que eu mando... Até dezembro. É que eu já considero, você entrou no outro semestre já. Pagar. Então, assim, isso é muito importante para o mantenedor para não incorrer nesse erro, porque é muito dinheiro. Sim. É muito dinheiro, né? Sim. E aí, essas coisinhas de calendário, de quando eu mando, se a contabilidade não estiver muito atenta, causa um grande... Vamos deixar bem claro aí, que essa responsabilidade é do mantenedor, tá? Com a contabilidade, o cliente informa para a contabilidade. As férias é dia 1º de julho. Uhum. E de repente não era. Ele passou uma data errônea. A contabilidade fez. Mas, veja bem, se eu tenho uma assessoria contábil que está... que está ciente do meu trabalho, que está junto comigo, que é minha parceira, eu, mantenedor, por falta de conhecimento, ou por um simples erro, cometi o erro, mandei errado. A contabilidade não tem a obrigação, ou a ética, ou, né, o compromisso de dizer, mantenedor, está errado. Está errado, sim. Tem. Sim. Né? E aí ela não faz isso, ela deixa, ela também não tem essa responsabilidade. Você tocou num ponto importante, deixa eu interromper o Walter. O que se espera o mantenedor de uma contabilidade especializada é que ele já tem esse conhecimento preventivamente. Então, ele não vai cometer esse erro, porque ele já foi munido de circulares, já foi munido de comunicados antecipados sobre essas regras e sobre essas orientações. Essa é uma grande diferença da contabilidade especializada para a contabilidade comum. Ou seja, mas eu vou mais fundo, tá? O mantenedor foi orientado, recebeu as avisões e cometeu um erro. Certo. Tá? Cometeu um erro por ignorância de ignorar os fatos, e cometeu erro, tá? Certo. E aí eu tenho uma contabilidade especializada. O que eu espero? Que ela diga, opa, temos um erro, vamos verificar, é isso mesmo? Sim. Né? Sim. Eu imagino que seja isso, né? Uhum. Né? E aí, porventura, isso não acontece. Os dois cometem erro, né? De não observar. Um de mandar errado e o outro de não observar. Ótimo. Né? Uhum. Isso pode causar um ônus para a contabilidade? Olha, eu vou defender, eu vou defender aqui a categoria, né? Pelo seguinte, por quê? O seu pedagógico, eles têm que estar alinhado com o administrativo. Então, os professores, eles sabem lá no pedagógico, sabe quando que é o calendário escolar, de acordo com quando inicia as férias. Então, se o administrativo fala, minhas férias é a partir de 30 de junho, e não é 1º de julho, pede para a contabilidade, férias a partir de 30 de julho, eu rodo, mando para a empresa, ela paga, depois, está errado isso aqui, o professor já recebeu, e tudo bem, recebeu. Se algum funcionário mal intencionado futuramente alega que, olha, essa férias era para receber dia 1º, eu recebi dia 30, né? O inverso, dia 30 eu recebi dia 1º. Então, aí é uma questão de questionamento jurídico até do entendimento. Mas
o pedagógico tem que estar atenado com, isso, né? com o financeiro. Bom, mantenedor, presta atenção. Então, qual é o veredito aqui, né? A contabilidade vai se assessorar, se ela for especializada, ela vai te orientar, ela vai encontrar essa falha, né? Se porventura acontecer, mas entra numa questão que a gente vai discutir mais pra frente, que é a responsabilidade do mantenedor em detrimento das informações passadas para a contabilidade. Sim. Acho que a gente fez um artigo sobre isso, Sim, sobre sim. isso, né? Do quão importante é e da responsabilidade de quem envia as informações. Inclusive, saiu uma legislação sobre isso, que o empresário é responsável pela informação verídica ou inverídica que envia para o contador, né? Sim. Tem isso. Então, é um tema para a gente abordar. A gente falou sobre a dispensa. Eu vou deixar aqui o espaço aberto para vocês mandarem uma mensagem para os mantenedores, né? E convidarem para o próximo podcast, deixarem um número para contato de dúvidas, Júlio, o que vocês quiserem falar. Ô, Weber, eu diria para você o seguinte, que essa questão aí de legislação trabalhista, folha de pagamento, convenção coletiva, seja matéria até de um podcast exclusivo, porque ela é muito extensa, é complexo, então muitas dúvidas realmente surgem na cabeça do mantenedor em relação a esse questionamento aí. Entendeu? Perfeito. Júlio, Sidney, Walter, obrigado. Quanto à precificação, fiquem tranquilos, mantenedores, direcionam seus questionamentos para a BW sobre precificação, a planilha, como elaborar, orientação, quem elabora, o que entra, o que não. A BW vai procurar o seu parceiro lá da consultoria financeira e estará ajudando vocês. Bom, Sidney, obrigado. Quer falar? Bom, vamos, só para fechar o tema de toda essa composição de questões, faltou um tópico importante, que era o do processo de matrícula, a abertura do processo de matrícula, né? Vou falar rapidamente aqui, para não, já que o nosso tempo está esgotado. É preciso se atentar à abertura do processo de matrícula e à sua regulamentação. Então, eu recomendo que o mantenedor questione o seu contador sobre as regras para essa abertura do processo de matrícula, a documentação, o que deve compor o processo de matrícula, prazo para iniciar, prazo fim para iniciar, porque ele é considerado, a contagem 45 dias antes do início do ano letivo. Então, ele precisa se atentar a isso. Se ele fizer isso depois, ele incorre sobre penalidades. Mas, muitas vezes, as escolas antecipam isso, né? E como estratégia de marketing, uma estratégia financeira, estratégia de visibilidade de marca, ele precisa ter isso bem definido, bem anunciado, bem publicado e por fim, um time bem preparado para receber os alunos, né? Receber as matrículas. E é importante também, e está em lei, a escola tem obrigação de preparar essa planilha de custos que fundamentou essa precificação, né? E deixar disponível na secretaria, caso algum pai pergunte por que chegou num percentual de reajuste que a mensalidade, a anuidade atingiu aquele valor. Então, a lei hoje diz, o próprio PROCON, ele não sabe, ele só obriga que a escola deixe disponível na secretaria. Pai tem dúvida? Mostra. Pai não pode levar para casa, tá? Mas o pai tem dúvida, a lei, o PROCON não pode reproduzir também, tá? Está disponível para ele olhar, para a leitura e encerrou o assunto. Entendi. Eu acho que antes de finalizar tem um ponto que talvez nós abordemos no próximo, e tem que ser breve porque está chegando o processo de matrícula, que é a qualidade do contrato de prestação de serviço que as escolas utilizam. É um bom tema. Né? É um tema, porque não é só o contrato agora, né? A gente tem a LGPD, né? Que está impactando diretamente isso. Então, a gente vai trazer esse tema para o próximo podcast. Só uma licencinha, Weber, é importante a gente frisar aqui, a BW, daqui mais alguns dias, eu acho que no final do mês, ela vai começar a gente vai começar uma live durante um mês para falar sobre reforma tributária, olha que interessante, no segmento educacional privado, tá? Então, um tema muito interessante que vocês vão estar sabendo aí através da rede social, das mídias da BW, como que vai ser feito isso daí. Teremos uma por semana, não é isso? Teremos uma por semana, durante acho que 3 ou 4 semanas. Entendi. Sobre reforma tributária inicialmente e depois a reforma trabalhista que já tem hoje, mas dentro do ABW discutindo isso dentro das escolas, como que isso está sendo feito com
com funcionários, com professores e daí para frente. Tá E bom? só para pontuar, essas lives elas são feitas em parceria com a FENEP? Com a FENEP, tá? É. Principalmente a reforma tributária. A FENEP vai estar fazendo toda a divulgação e a BW será a consultoria que vai gerar todo o conteúdo e vai fazer as lives, tá bom? Tá? Então, isso vai ser para o Brasil inteiro. E só para vocês ficarem cientes, a BW é parceira da FENEP, que é a Federação Nacional das Escolas Particulares. A BW oferece todo o suporte de dúvidas, né? Nós tiramos dúvidas e damos muitas orientações para todos os associados da FENEP, tá? E é isso, agradeço a presença de vocês, Sidney, Walter, Júlio, e até a próxima. Um abraço.